de número 18. Existem alguns princípios que nós precisamos entender, e para entender nós temos que aprender. Se você não aprende, não entende, você não alcança coisas. Já parou para pensar que existem pessoas que vira e mexe, você vai conversar, elas já são cristãs, já servem ao Senhor, mas ela não consegue sair daquele impasse que ela vive? Eu me lembro que quando o pastor, em uma cidade que parece até uma palavra enorme, para não falar outra coisa, Pindamonhangaba. Quem conhece essa cidade? Algumas. Tem gente que nem nunca ouviu falar. Quando eu vim morar para essa cidade, eu fui morar num apartamento, num bairro aqui, e tinha uma portuguesa que morava no apartamento, e ela morava no primeiro andar. Pela idade, foi o marido dela que construiu o prédio e tal, e ela via o meu carro todo dia, e o carro tinha a placa de Pindamonhangaba. E um dia ela cismou que o farol estava aceso do carro e subiu as escadas. Eu morava no último andar, ela subiu as escadas, porque não tinha elevador, subiu as escadas, bateu na porta. Eu abri, era ela, e ela falou assim: seu carro está com as luzes acesas. Mas não está, senhora, é automático, ele apaga sozinho, está acesa. Eu tive que descer a escadaria toda com aquela senhorinha. Chegamos na garagem, o farol estava apagado. Aí ela apontou a placa e falou assim: você sabia que eu sempre xinguei os meus filhos com este nome? Eu falei: o quê? Eu nem sabia que existia uma cidade com esse nome. Eu vi um dia e achei que era um palavrão e comecei a xingar meus filhos de Pindamonhangaba. Tem gente que nem sabe que existe a cidade, mas existe. E no período que eu pastorei ali, o que eu percebia muitas vezes é que a gente tinha uns mover na igreja e ministrávamos cura. E eu comecei a perceber que as mesmas pessoas que vinham num movimento daquele e recebiam oração, eram as mesmas que voltavam depois. Ora, possível em nenhuma das orações receber a cura daquele problema que ela veio em busca. E aquilo me incomodava. Até que, estudando a palavra de Deus, eu comecei a perceber que não basta apenas você conhecer, basta apenas você saber, você precisa exercitar. Jesus nos ensinou isso em todo momento em que Ele ministrou, que Ele orou, e Ele curou. Só que a gente lê, volta a ler, acha que entendeu, acha que aprendeu, e até mesmo acabamos fazendo citações errôneas em determinadas ocasiões, achando que aquele texto refere-se àquilo e não tem nada a ver. Por isso não surte efeito. Nós vivemos num período em que existe muito misticismo e existe muita liberdade que se torna libertinagem. Eu costumo dizer que o que é liberado demais causa problema, e o que não é liberado demais, o que tem regra demais, também causa problema. Nós temos que manter um equilíbrio, e o equilíbrio está em conhecer e praticar. Existem algumas coisas que são poderosas, que nós costumamos chamar de chave, que pode abrir o céu, que pode fechar o céu. E uma delas, o que eu vou dizer hoje, é o poder da oração. A igreja que não ora, ela pode se sustentar até um momento, porque somos movidos por pessoas. A igreja que não ora, ela pode caminhar até um momento, porque são pessoas envolvidas. Mas a igreja que ora,
A igreja que ora, ainda que o recurso, pastor, seja curto, ainda que o recurso seja aquele que passa na casca, ainda que seja aquele recurso que cai no último instante, no último dia, mas a igreja que ora prevalece. A igreja que intercede, ela não incha, ela cresce. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, verso 18, põe para mim, por favor. Ele diz assim: orando em todo o tempo. Quando é que eu tenho que orar? Mas não é só quando eu estou com um problema? Não é só quando a doença chega? Não é só quando a finança está apertada? Não é só quando eu preciso de algo? Orando em todo o tempo. Esse mesmo autor deste livro, dessa epístola, em uma epístola ele escreve dizendo assim: somos entregues à morte o dia todo. O dia todo, o dia todo, o dia todo. Os judeus, eles têm uma oração que leva 12 segundos, e essa oração contém 12 palavras. Eles não levantam da cama sem antes fazer esta oração. Eles acreditam que momentaneamente o seu espírito foi retirado e agora foi devolvido. Então eles agradecem o Eterno pelo retorno. Por isso que Jesus compara a morte de Lázaro como uma dormência. Lázaro morre e Jesus diz para os discípulos: vamos lá, porque Lázaro dorme. E aí os discípulos disseram: mas se ele dorme, está bem. Aí Jesus explica: não, ele está morto. A sonolência que Jesus estava dizendo era a morte física. Sua alma foi retirada, seu espírito foi retirado. Sobre essa visão, essa crença que Jesus diz isso, então os judeus, eles não levantam, não colocam o pé fora da cama sem antes fizer esta oração, agradecendo a devolução de sua alma para o corpo. Uma vez perguntaram para mim, uma pastora amiga perguntou para mim: pastor, estou montando uma mensagem sobre oração, quantas vezes o judeu ora por dia? Sim, minha amiga, eles oram para tudo. E eles vão beber um copo de água, um gole de água. Bendito és tu, Rei do Universo, que preparou a água para saciar a minha sede. E bebe. Se ele beber 10 copos de água no dia, ele vai fazer a mesma oração 10 vezes. Em casa nós criamos um hábito de orarmos antes de comer qualquer refeição. E quando eu não estou, o homem da casa faz a oração. Minha segunda pessoa, Davi. Quando coloca uma comida no prato, ele: epa, nós não oramos ainda. E aí ele faz a oração agradecendo o alimento. Não basta saber que você tem que orar, você tem que praticar. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica Note que esse Espírito está em letra maiúscula, porque não se refere ao Espírito humano, mas ao Espírito Santo. Tem algo que eu sou sincero para você. A gente só acha que eu sou chato demais por ser professor de teologia. Não. É que eu quero ensinar a verdade para vocês, para que vocês alcancem o céu. Eu acho que você vai se identificar com esse tipo de oração aqui, ok? Eu vou dar um exemplo aqui. Talvez o Felipe faça isso todo dia. Não é ruim, mas você vai perceber. Aí você está orando, você fala assim: Senhor Deus. Opa, já tem um Deus, ok? Senhor Deus. Aí você faz a sua petição. Aí você escortina o rolo. A capivara é louca para você fazer pedido. Quando você termina de fazer o pedido, você vai terminar a oração.
Você já se referiu a um Deus, Senhor Deus. Aí você vai encerrar. E eu oro em nome do Pai. Mas se já tinha um Deus, então surgiu o segundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebeu que inconscientemente surgem 4 pessoas? Tudo, Jesus disse assim: tudo quanto pedires ao Pai em meu. Aí você faz a petição e ao encerrar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde é que aparecem as 3 pessoas no movimento da igreja? No batismo nas águas. Por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Na sua oração você pode se referir a Deus como Pai, como Hashem, como Eterno, como um dos muitos nomes dele representado na Bíblia. Não tem problema. Você pode se referir à pessoa do Espírito Santo pessoalmente, em sua oração. Você está designando cada um deles. No final da sua oração, elas não podem mais aparecer, porque é em nome de Jesus. É algo que inconscientemente nós fazemos, porque vem de tradição, e não vem da tradição evangélica ou protestante, é a tradição do catolicismo. Está dentro de nós. Eu não estou falando mal da religião, não. Eu estou dando para vocês o que está enraizado dentro de nós, que vem ao longo dos anos. Sem perceber nada, nós falamos de A, de B, da igreja fulana, da igreja ciclana, mas nos esquecemos que um pouco de cada uma delas está dentro de você. Hoje ele não está aqui, mas eu tenho certeza que ele está assistindo ou vai assistir. Falei para ele assim: cara, lá do calvinismo, luteranismo, dado tudo isso, abra a mente, porque todos esses movimentos surgiram em uma época em que o Eterno usou aqueles homens para revolucionar e trazer avivamento para um determinado local. E é por isso que elas persistem hoje, porque deram voz a um pedido de Deus e a coisa, mas foi por um tempo. Aí eles estão errados? Não estão. Acontece que o Eterno quer revelar para você o ver. Aqui dentro existem muitas pessoas que Deus quer usar para revolucionar o local onde você vive. Qual a diferença desses homens que surgiram com esses movimentos e de nós? A oração. Pastor, põe para mim Salmo 139. Põe para mim, por favor, Salmo 139. Verso de número 4. 139, verso 4. Olha o que diz a Bíblia: não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Outra versão diz assim. Que versão que é essa aqui? Almeida. Toda vez que eu pedir um texto, nunca ponha a NVI, tá bom? É um pedido que eu faço de nunca colocar para mim a NVI. Os pastores, se gostar da NVI, amém. Mas eu prefiro outras versões. Essa aqui tá boa. Mas existe uma outra versão que diz assim: antes que a palavra chegasse à minha boca, o Senhor já conhece. Aí vem a pergunta: mas pastor, se antes de eu falar, se antes de eu mencionar, Deus já conhece, por que é que eu tenho que orar? Não é mais fácil Deus entrar com providência para que não passe pelo problema, ou para que eu não tenha enfermidade, ou para que eu não precise pedir a nada para ninguém? Seria muito mais fácil se a própria Bíblia afirma que Deus já sabe antes mesmo de eu pedir. Acontece que a oração é um diálogo
que move uma linha do sobrenatural. Quando eu oro, eu estou dialogando com o Eterno. Jesus ensinou isso no seu ministério terreno. Alguém se lembra de um cego conhecido como Bartimeu? Como é que é a história desse cego? Todos nós conhecemos que ele estava sentado e ouviu o barulho de uma multidão passando, e de repente ele percebe que é Jesus que está passando, o homem que fazia milagres, o homem que curava os enfermos. Então ele começa a gritar e diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é que estabelece o início do diálogo? É Jesus? Não, é o cego. Não espere que Deus venha trazer primeiro uma palavra para você. Existem pessoas que esperam Deus revelar para ele o que ele deve fazer. Então ele não faz nada na igreja, ele não se movimenta no mundo espiritual, na sua vida ministerial, ele não faz nada, porque ele está esperando Deus direcionar, Deus dar a ele uma palavra de ordem. Não! Deus chama aqueles que já estão se movimentando. Você consegue entender? Eu tenho vontade de ser músico, mas só vou ser músico se Deus mostrar para mim. Não, entra numa escola de música, aprenda a tocar um instrumento, e Deus vai te usar como um músico, e vai mostrar para você o caminho. É eu que tenho que tomar a iniciativa de um diálogo com Deus, seja na minha atitude ou nas minhas palavras. Então eu começo a direcionar a linha do sobrenatural. Então, quando Jesus ouve o cego gritar: tem misericórdia de mim, e ele está se direcionando especificamente a Jesus, e para que ninguém tenha dúvida, ele menciona a linhagem de Jesus. Ele diz filho de Davi, porque o nome Jesus, ou Yeshua no hebraico, era comum. Não era só Jesus que tinha esse nome. Se você vê em Atos dos Apóstolos, aparecem mais 2 candangos com o mesmo nome. Seriam hoje. Se eu não me engano, um deles dava muito problema para os apóstolos, muita dor de cabeça. Então não basta ter o nome Jesus ou Yeshua. Hoje me perguntaram, mandaram um WhatsApp para mim, perguntou assim: pastor, eu vou fazer uma peça na igreja tal, e eu vou mencionar, mas como é que fala? Yeshua ou Yeshua? E qual que é o certo? Yeshua ou Yeshua? As formas estão corretas. É mais ou menos assim. Aqui no estado de São Paulo a gente tem um jeito de falar. No país da Luciana, onde ela nasceu, lá em Lambari, ninguém também sabe onde fica Lambari. Só para vocês situarem, há pouco tempo entrou no mapa a cidade, em Minas Gerais, sul de Minas, próximo a São Lourenço, cidade de primeira. Depois da segunda marcha acabou a cidade, uma cidade top. Ela disse para mim assim, quando fomos para aquela cidade, ela falou assim: vamos conhecer a cidade. Eu falei: vamos de carro? Ela: não. Uai, vamos a pé. Eu falei: meu Deus, vou ter que andar. 15 minutos depois ela falou assim: vamos embora? Eu falei: uai, não vai me mostrar a cidade? Ela: mas já acabou a cidade. De cada estado do país fala-se de uma maneira diferente. O nome Yeshua também é assim em Israel. Não existem vogais no hebraico, é só consoante. Vogais não existem. Mas alguns anos para cá surgiram sinais massoréticos, que dá a entender de haver uma vogal ali para ajudar na leitura. Mas a Torá mesmo não tem nenhum sinal, é só consoante. Existem dois sinais massoréticos que representam a letra A. Um é um Tzinho embaixo da letra, e outro é um sinalzinho de menos. Sinalzinho de menos eles veem como um A aberto, Yeshua. E se você colocar o Tzinho, Yeshua. Vai mudar alguma coisa? É só a fonética. A escrita é a mesma. Só muda isso aqui. Mas se você parar para perceber, cada palavra que Jesus dizia, sendo ele um judeu, estabelecia
a linha do sobrenatural. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. E quando vocês começarem a orar, vocês vão buscar atingir a linha do sobrenatural. Quando aquele homem diz Jesus, filho de Davi, opa, ele está direcionando para mim. Não tem outro, sou eu. Você está me entendendo? Quando você conhece quem é o seu Deus, quando você conhece quem é o seu Jesus, quando você conhece o Deus a quem você serve, quando você chamar por ele, o céu para. Havia um monte de pessoas ao lado de Jesus, Jesus para, ei, traz ele aqui. Quando você direcionar a sua oração para quem é de verdade, que tem que te ouvir, ele manda você se aproximar. Traz ele aqui. Olha a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Gente, se é eu e você lá, passando o perrengue que está passando aqui, pastor Marcos pediria o quê? Eu já sei o que ele ia pedir. Na época ele ia pedir assim: eu quero uma tenda com ar condicionado, porque não dá para viver nesse deserto. A Gabriela ia pedir um camelo de 2 corcovas, que é para carregar a bagagem dela. Era a condução na época. O cara é cego, desesperado, mendigando, sendo visto como um inútil, um amaldiçoado. Ora, se a Bíblia diz que o Eterno sabe, antes mesmo que a palavra chegue à sua boca, Jesus não estava vendo que ele era cego? Era Bartimeu. Todo mundo ali na cidade de Jericó conhecia Bartimeu. A história daquele homem era visível para todo mundo. O que queres que eu te faça? Quando Jesus estabelece a devolução do diálogo, pasme você, mas quando você está orando, Deus não está em silêncio. Quando você está orando, Deus não está em silêncio. Ele está devolvendo resposta da sua oração. Pastor, eu não ouço Deus falar, mas vai ver ele agir. Tudo que é formado no oculto será manifesto ao olhar público. Então Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Se ele fosse mineiro, ele ia dizer: uai, quero olhar, quero voltar a ver, devolva a minha visão. Quando ele responde: eu quero voltar a enxergar, significa, e a história dele diz também, que ele enxergava, embora a Bíblia não dá detalhes, mas já sabemos pela história, de que ele enxergava. Algo aconteceu. Tem coisas que aconteceram na sua vida, tem coisas que machucaram, tem coisas que do passado vem corroendo, mas chegou o momento de se encontrar em oração com o Rei dos Reis, o verdadeiro filho de Davi, e estabelecer essa linha do sobrenatural com ele, para que o céu se abra e ele venha trazer cura sobre a sua vida. O que é estabelecido aqui é uma palavra chamada marpé no hebraico, que significa cura. Agora, no hebraico, toda a letra hebraica representa um número e representa alguma coisa. Como no hebraico existem apenas 70 mil palavras, enquanto que na língua portuguesa existem mais de 300 mil palavras, então existem traduções que você vai fazer e fica meio desconexa. Por isso nós acrescentamos algumas coisas para poder entender. O verbo, a conjugação de verbo é totalmente diferente da nossa. E às vezes eles vão escrever alguma coisa e colocam apenas uma letra, representando tal palavra ou tal coisa. Mas quando mistura letras para formar uma palavra, cada letra tem o seu significado. Então a própria letra representa uma frase. E a palavra marpé é escrita com 4 letras
do hebraico alfabético, que é Men, Re, Pe e Aleph. A primeira letra, Men, significa água, fluir, expansão. E a palavra expansão significa aumentar, alongar, esticar, ir mais além do que. Viu quantas coisas representam apenas a letra Men? A letra Het significa cabeça, mente, pensamento, cérebro, aquilo que comanda todos os meus órgãos, onde tem todas as faculdades dos seus sentimentos, aqui, passa tudo aqui. A terceira palavra, a P, significa boca. O que sai da minha boca, o que eu digo, aquilo que eu falo. A letra Aleph significa força, autoridade e também representa Deus. Em alguns textos bíblicos, eles não vão escrever o tetragrama, que é o nome do Eterno, também não vão escrever Adonai, eles vão colocar só Aleph, que já representa Deus. A junção destas letras forma a palavra Marpé, que significa cura, mas a palavra Marpé, a junção de todas elas significa a oração, ou o diálogo, ou a palavra dita, o que está sendo dito a Deus, quando eu estou dizendo a Ele, para vir a resposta dele sobre mim, vai gerar isso aqui. Cura é a junção ou a expansão da nossa mente através daquilo que nós falamos ou reportamos para Deus. É por isso que Jesus pergunta ao cego: o que você quer que eu faça por você? Então o cego responde. Por que ele responde: eu quero voltar a ver? E não pede outra coisa. Porque a Bíblia diz que a boca só pode dizer do que o coração está cheio. E quando a Bíblia fala coração, não é esse monte de carne aqui, é a mente. A palavra coração no hebraico, a verdadeira tradução dela seria o cérebro, porque é dele que está todo o comando do seu psique, do seu corpo físico. Se o seu coração parar, liga o seu corpo numa máquina e só desliga quando o cérebro parar, porque se o seu cérebro parar, nada mais resolve. Sabe o que o Espírito Santo está querendo dizer para nós aqui nessa noite? Ele está querendo dizer: eu quero manter com você diálogo, porque eu quero te envolver no sobrenatural. Tem que ser comum coisas sobrenaturais na sua vida. Eu tenho que sentir a presença do Espírito Santo em todo momento, não esporadicamente, não só quando eu estou cantando. O Espírito de Deus quer nos envolver para abrir o céu. A oração é um diálogo onde nós apresentamos a Deus toda a nossa situação, toda a nossa necessidade, ou a necessidade de alguém, ou de um problema. E é quando nós estamos apresentando, não que ele não saiba, mas quando nós estamos apresentando, na ordem que nós vamos apresentando, essa ordem que nós vamos colocando diante de Deus, nós estamos priorizando. É onde a alma vai apresentar para Deus o que realmente está no seu pensamento, o que realmente está no seu coração. Salomão, sabendo disso, ele disse assim, olha, num dos seus provérbios: da forma que a sua alma imaginar, assim será. Isso não é confissão de palavra positiva, não. Igual aquelas pessoas que acordam dizendo um mantra: hoje vai dar certo, hoje vai dar certo, hoje vai dar certo, hoje vai dar certo, e dá tudo errado. Não são mantras, não são palavras que têm que ser ditas ao vento, não. Eu tenho que entender o que eu quero, eu tenho que ver que está na minha alma.
Põe para mim, por favor, em Filipenses capítulo 4 e verso 8. Filipenses 4, verso 8. O apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Filipe, e ele diz assim: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Opa! O que eu estou apresentando diante de Deus, o que eu estou pedindo diante de Deus, é verdadeiro? Tem verdade nisso? É verdade o que eu vou apresentar, o que eu vou colocar diante dele? Tudo que é honesto o que eu vou pedir? E quando eu falo ser honesto o que eu vou pedir, não vai ter pessoas prejudicadas no que eu vou pedir? Alguém vai ser beneficiado com o que eu vou pedir? Eu mereço o que eu vou pedir? E aí você começa a analisar o que é prioridade. Ele vai dizendo, mas tudo o que é justo, há justiça no que você vai pedir? Tem uma canção, eu acho que os mais antigos, como o Marcos, o Felipe cantava, eu tenho certeza que ele cantava, ainda petitinho ele cantava, Tal do Sabor do Mel. Quem lembra dessa canção? Hã? Desculpa, gente, desculpa quem gravou, desculpa quem escreveu, mas não tem Bíblia nenhuma nessa canção. Uma canção que provoca raiva, vingança. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção, vai se arrepender. Parece até um noticiário de crime, não parece? Vai estar entre a plateia. Você vai estar no palco. O que é isso? É um espírito de vingança. Isso não é justiça. E a maioria que cantou e idolatrou essa canção está derrotado. Porque Deus quer um espírito justo, um espírito livre. Me machucaram, mas eu perdoo. Fizeram contra mim, mas abençoa, Senhor. Porque Jesus disse: eu vos digo, orai por aqueles que vos perseguem. Eu oro, pastor, Deus pesa a mão. Já dizia Davi, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Senhor, abençoa, cura, transforma, traz de volta, libera a bênção. Porque quanto mais você faz isso, mais a sua vida é abençoada. E ele vai prosseguindo dizendo assim: tudo o que é puro. Próximo. Tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso pensai. Outra versão diz assim: seja isso que ocupe a vossa mente. Põe para mim Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2. Antes que eu esqueça desse verso, veio quente agora. Olha, Romanos 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo. Os anos vão se passando e nós vamos nos conformando com muita coisa. Você se acostuma com a vida que você está, você se acostuma com as coisas que acontecem no seu trabalho, você se acostuma com a vida corriqueira, você se acostuma com o horário que você acorda, o horário que você sai para trabalhar, o horário que você tem para pegar as crianças na escola. Você está no automático, e automaticamente isso começa a entrar na sua mente também, aquilo que a gente escuta, aquilo que estão ensinando. Então o mundo está dizendo agora que tudo que era errado passa a ser certo, e tudo que era certo passa a ser errado.
Então sabe o que acontece? Nós toleramos durante um tempo, e isso passa para os nossos filhos ser uma verdade. Logo, tudo aquilo que nós aprendemos passa a ser uma mentira. Nossos filhos que virão depois de nós não vão compreender. Mas se eu não me conformar com estas coisas, mas o que? Sede transformados pela renovação dos vossos. Outra versão vai falar mente. Tenha sua mente renovada. Uma palavra grega chamada metanoia. Significa eu ir contra o que estão pondo diante de mim. É mudar de curso. É mudar de direção. Sabe o que o Espírito Santo quer de nós? Que nós andemos sim na contramão. Porque o milagre só é provocado quando a gente vai na contramão. Existe uma doença, não tem cura. Ah, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Não. Eu vou buscar a Deus, porque Ele tem cura para aquilo que a medicina disse que não tem cura. Eu me recordo que ainda na adolescência eu pregava ainda nessa cidade de Pindamonhangaba. Já fui adolescente, parece que não, mas eu já tive esse período da adolescência. Aí as pessoas passavam a ir em casa procurar oração. Eu me recordo que um dia cheguei da escola à noite, estudava à noite, cheguei da escola à noite e tinha uma moça em casa. Eu só não me recordo o nome dela, mas eu lembro que tinha uma moça de cabelo escuro e uma criança, um bebezinho. E uma irmã havia levado ela lá, e estavam elas, as duas irmãs, essa criança e a minha mãe. E quando eu cheguei da escola, minha mãe falou assim: ela veio receber oração. E aí eu perguntei para ela qual era o problema dela, qual era a enfermidade dela. A gente também não tem bola de cristal, adivinho. Ela me disse assim: eu contraí HIV. E o meu bebê nasceu com HIV. Eu disse: você acredita que Deus pode curar você e curar o seu bebê? Ela falou: creio. Eu vim aqui porque eu ouvi falar que você ora e Deus cura, e eu quero ser curada, eu quero que minha criança seja curada. Nós oramos por ela, minha mãe está aqui, acho que a senhora lembra disso, né? Nós oramos por ela. Aquela jovem foi curada do vírus HIV. Deus curou. Deus curou por quê? Porque era eu orando? Não. É porque estabelecemos um contato direto com Deus. A medicina diz que não tinha cura. E estabelecemos o contato, movemos o sobrenatural, e o Eterno curou aquela jovem. Outra vez eu fui levado a pregar eu tinha 16 anos. Eu fui pregar num local onde a casa do irmão que havia se convertido, ela foi muito usada por uma religião africana. E ele mesmo dizia que ali ele havia feito muitos males para as pessoas. Causou coisas ruins na vida de pessoas. Ele queria que aquele local se tornasse agora um local de bênção. E quando eu cheguei lá, havia muitas pessoas. Tinha mais ou menos umas 50 pessoas dentro da casa. Como não cabia na sala daquele homem, então eles ficavam na varanda. E eu lembro que eu terminei de pregar, uma criança de 9 anos, da idade do meu filho Davi, chegou para mim e falou assim, até me chamou de pastor. Eu nem era pastor, eu tinha 16 anos. Falei assim: pastor, o senhor pode orar pela minha mãe? Eu falei: cadê a sua mãe? Ela disse: ela está lá em casa. Eu falei: ela mora longe? Eu falei: não, vou lá chamar. Atravessou a rua e chamou a mulher, morava numa das casas da frente. E aí veio uma senhora com a cabeça enrolada num lenço. Não tinha mais cabelo, pálida. E aí ela falou assim: a minha filha disse que o senhor vai orar por mim. Eu me lembro até hoje, porque a frase que ela me disse tocou minha alma. Porque eu perguntei: a senhora crê que Jesus pode curar a senhora? Ela falou assim: moço, se você souber o que eu tenho,
Autor do campeonato, eu acredito em qualquer coisa que você me disser. Essa semana eu vou ser internado. Eu tenho um tumor maligno no cérebro. Já fiz todos os procedimentos e nada adiantou. Disseram que se eu não morrer em cirurgia, eu tenho 3 meses de vida. O que você diz para mim, eu vou acreditar. E eu orei. Eu disse: Deus, sobre o que ela está dizendo, move o céu. E fomos embora. Meses depois eu voltei naquele lugar para pregar. E aquela garotinha no período da pregação, ela veio e me abraçou. Me abraçou e falou assim: o senhor se lembra de mim? Do rostinho dela eu lembrava. Só que estava um rostinho diferente. Na primeira vez um rostinho triste, e agora um rostinho alegre. Eu disse para ela assim: cadê a sua mãe? E ela gritou o nome da mãe, e a mãe veio, me abraçou e falou assim: eu fui para o hospital naquela semana, e naquela semana fizeram todo o procedimento antes de fazer a cirurgia, e constataram que eu não tinha mais nada. Eu fui completamente curada. Até hoje serve o Senhor Jesus em uma igreja lá na cidade de Taubaté. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nós é que temos que provocar o sobrenatural. Nós estamos esperando cair do céu, estamos esperando que Deus faça, estamos esperando que Deus abra o céu, abra as comportas do céu, que Deus entre com providência, que Deus cure, que Deus vá lá nas minhas finanças. Não, é eu quem tenho que iniciar o diálogo com Deus. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta com Deus que te vê em secreto. Ele quer intimidade comigo e com você. Deus quer movimentar o céu. Deus quer salvar vidas e quer usar você. Deus quer derramar um avivamento, mas Ele quer usar você para o grande avivamento. Existem muitos homens no passado que transformaram o seu momento, transformaram a sua história e ficaram conhecidos através da oração. Olha a história de John Wesley. Ele orava das 4 da manhã até as 10 horas, salvou 5 milhões de pessoas. Charles Finney orava das 4 às 8 horas da manhã, salvou 6 milhões de pessoas. Billy Graham orava das 4:30 até as 10 horas da manhã, salvou 5 milhões de pessoas. Os apóstolos estavam em Atos dos Apóstolos orando em um lugar, receberam o poder do Espírito Santo. Pedro, em um único dia, em uma única pregação, ganhou cerca de 3.000 almas para Jesus. O Eterno está esperando que eu e você sejamos a ferramenta, mas nós estamos esperando que Ele faça, que Ele me mostre, que Ele me direcione. Não, coloque a sua mão no arado, vai adiante, e enquanto você está trabalhando, o Eterno vai estabelecendo o caminho. Enquanto você fala com Ele, Ele mostra o que deve ser feito. Enquanto você apresenta a sua causa, Ele abre o céu, Ele traz cura, Ele ministra a libertação, Ele transforma pessoas. É a oração que movimenta, é a grande e poderosa chave que Jesus deixou para mim e para você. Eu preciso entender isso, pastor, porque eu quero que as coisas aconteçam, então eu tenho que buscar. Como é que Deus vai encher a nossa igreja? Quando eu orar e apresentar essa causa diante do Senhor. Mas não é orar uma vez, não é orar 2 vezes, é orar até que não haja mais lugar nesta igreja. Eu vou buscar a cura, é orar até que haja cura neste lugar. Eu vou orar para que Deus abra a finança na vida dos irmãos, é orar até que o último irmão seja abençoado. A oração é insistência. Bartimeu insistiu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém disse: cala a boca. Jesus, tem pessoas querendo calar a sua voz. O inimigo quer calar a sua voz, quer cegar os teus olhos, quer fechar o seu entendimento. Mas nesta noite está o mais poderoso que o inimigo da nossa alma, Jesus, o nosso Yeshua, para nos libertar.
Eu já estou seguindo para o final da mensagem, mas eu quero que você saia daqui com isso na sua mente, porque a partir de hoje coisas vão mudar na sua vida. Pastor, por que as coisas não mudam na minha casa? Muda o sentido da sua oração. Provoque o sobrenatural. Provoque o sobrenatural até que algo aconteça. Jesus, antes de fazer qualquer milagre, ele estava em um momento de oração. Pastor, as coisas estão tão difíceis na vida, o senhor não entende, eu não consigo orar. O último texto que eu vou mencionar, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, a partir do verso 14, diz que João Batista, primo de Jesus, foi morto. Você acha que Jesus não tinha sentimento? Porque ele era filho de Deus, então ele não sentia essas coisas? Não. Versos seguintes vai dizendo que ele chama os seus discípulos e vamos nos retirar para um lugar deserto. Jesus precisava orar. Jesus precisava falar com o Pai. Mas quando ele chega do outro lado, a multidão já estava lá. E existe uma revelação do céu aqui para você. Pastor, eu estou passando por um momento tão difícil, mas as pessoas não param de me procurar. As pessoas mandam mensagem pedindo oração. As pessoas me procuram para ajudar. É no momento da maior crise, é no momento da maior dificuldade sua, que Deus vai enviar. Não são as pessoas que estão te procurando, é Deus enviando pessoas para você. Oi, pode. Isaías capítulo 62, a partir do verso 6, está grifado aqui a última instância do verso, e o verso número 7, a primeira instância. Não descansem vocês que oram ao Senhor, não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete a sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Para de perturbar o teu irmão, perturba Deus. Você está me entendendo onde é que Deus quer te levar? Não pare de orar. Pastores dessa igreja, não parem de orar. Continua orando, continua clamando. Mas eu já orei 1000 vezes para aquela pessoa. Ore 1001 vez até que o céu se abra. Pastor, meu casamento está acabando, eu perdi a esperança. Ore até que o seu casamento resolva. Pastor, eu estou doente, eu vou morrer. Ore até que a vida transborde. Pastor, a minha finança está indo por água abaixo. Ore até que as comportas do céu se abram. Deus quer ouvir a tua voz. O Espírito Santo quer ouvir a tua voz. Quando Jesus chegou do outro lado do mar da Galileia, a multidão estava lá. Ele curou os enfermos, libertou os cativos, libertou todo mundo e ainda multiplicou pães, multiplicou peixes. Sabe o que é isso? Há poder na vida daquele que ora. Deus quer usar você para multiplicar coisas na vida de alguém. Seja profeta agora comigo. Toque quem está ao teu lado. Seja multiplicado. Diga, seja multiplicado. Seja multiplicado. Você pode colocar em pé? Porque eu vou orar por você. Depois que Jesus multiplica pães, depois que Jesus multiplica os peixes, Jesus disse para os discípulos: agora sobem vocês no barco e volte para o outro lado. Eu vou ficar sozinho orando. E a Bíblia diz que Jesus se retira para orar e ele está sozinho. E no auge da sua oração, Jesus ouve os seus discípulos passar por apuros no mar da Galileia. E aí Jesus, ouvindo aquilo, a Bíblia diz assim: e vendo que eles estavam em apuro,
Jesus foi ao seu socorro. Ah, meu querido, eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu quero que você saiba do seu lugar. Não importa qual o seu problema, não importa qual seja a sua dificuldade, nós vamos orar. Está aqui o óleo de unção. Nós vamos ungir você. Nós vamos orar por você. Você está no barco. Seu barco está enchendo d'água. Você vai naufragar. Não há mais esperança. Mas Jesus está caminhando em cima das águas e indo ao seu encontro. Não existe dificuldade que o mestre não possa resolver. Toda vez que Jesus desce da oração, alguém o procura. Toda vez que algo de extraordinário acontece, Jesus tem passado por um período de oração. Se você tem uma dificuldade e quer que o Eterno resolva, vem até aqui, nós vamos orar por você, nós vamos ungir por você. Nós vamos ministrar algo que vai desatar coisas do céu. Hoje nós vamos buscar a Deus, nós vamos orar. Enquanto eles cantam e as pessoas estão sendo ungidas agora, você que está nos assistindo, eu não posso ir até você e ungir você, mas eu vou ministrar a oração sobre você. Como um ato profético, um ato de fé, há nas minhas mãos o óleo de unção e nas mãos desses pastores. E agora eu ministro a todos que estão ouvindo essa mensagem: libertação, cura, transformação. Espírito de Deus, Espírito Santo que está aqui conosco, nos envolva no manto do Mestre Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos agora unção sobre cada uma destas vidas. Meu Deus, o Senhor sabe qual é o seu problema. O Senhor sabe aonde está a enfermidade. O Senhor sabe onde está cada situação. Portanto, nós ministramos esta palavra: doença, enfermidade, angústia, depressão. Eu te repreendo e expulso agora, em nome de Jesus. Deus, nós estamos ministrando agora enfermidade. Receba esta palavra de ordem: seja queimado agora. Retira agora, Espírito Santo, toda dor. Eu ministro libertação. Eu liberto estas pessoas da dor, da enfermidade, da doença, da opressão. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ao som dessa canção, eu ministro sobre essa igreja o poder do teu Espírito Santo, o renovo do teu Espírito Santo. Toda palavra contrária dita contra este ministério, contra a liderança desta igreja, nós colocamos por terra agora, em nome de Jesus. Deus, vem com teu Espírito sobre a vida de cada pastor, de cada pastora, de cada obreiro desta igreja. Fortalece, dê sabedoria, dê conhecimento, estratégia, em nome de Jesus. Receba cura,
Receba o poder e a transformação do Espírito Santo. Aleluia, Deus! Aleluia. Agora eu quero que a igreja estenda sua mão aqui. Existe um poder de Deus a ser liberado sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre a casa da família. Cada pessoa que está aqui não foi colocado aqui por acaso. Deus te trouxe para movimentar esta cidade. Então eu quero que você estenda a sua mão, porque você vai orar agora. Você vai orar para esta casa, para a família pastoral. Pastora, sobe aqui. Toda a oração da igreja tem poder. E enquanto eu estava estudando a mensagem para ministrar hoje, o Espírito Santo ministrou na minha alma. Ele quer e fará um mover tão grande nesta igreja, mas tão grande. Nós vamos enfrentar luta, nós vamos enfrentar problema, nós vamos enfrentar coisas, nós vamos ouvir coisas, mas existe uma palavra liberada do céu sobre esta igreja, sobre a família pastoral desta igreja, em que Satanás não poderá se opor, em que homem nenhum poderá se opor. Então ore por eles, ore pela igreja agora. Bendito Deus do universo, em nome de Jesus, o Eterno, Espírito da verdade, segundo a revelação na tua palavra, eu ministro sobre este casal, eu ministro sobre a família deles, fortalecimento, sabedoria, conhecimento, unção, poder. Ragalabasseremanto ravacharagadarabarrebasseregai netetecandarai arrebassuridaragarai. Espírito Santo, eu vejo o céu aberto, eu vejo uma glória descendo sobre a vida pastoral. Lagarabassuripatatataragasai nagai refechidirai nemondai arrevomarbe marbe recatatarabassuricadarai. Espírito Santo, direciona, Espírito Santo. Há um desejo na alma, há um pensamento. Então concretiza, Espírito Santo. Abre porta que está fechada, abre as comportas do céu, responde a oração, muda a história, muda o quadro. Pai, eu profetizo, eu repito, ainda neste mês, o céu se abrirá de forma gloriosa, poderosa, sobre esta igreja, sobre esse ministério. Envia o recurso, envia.
Eu abençoo a casa pastoral em nome de Jesus. Eu abençoo esta igreja, eu abençoo este ministério em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu já vou entregar o microfone ao pastor para ele encerrar o culto. Quarta-feira que vem nós estaremos de volta na mesma graça, na mesma unção, buscando o Senhor, e vamos liberar aqui uma nova chave do céu, e coisas vão acontecer. Vocês vão ouvir esse casal até o final do mês ministrarem aqui testemunhos do que o Eterno fez e fará. Existem pessoas aqui hoje que recebeu um poder do céu e voltará para testemunhar que desde esse dia coisas mudaram na sua vida, coisas mudaram na sua casa. A palavra que foi liberada hoje de chave é a oração, e dentro da oração a palavra marpe, cura. Então eu quero ser profeta e quero que você use essa extensão da profecia. Chegue na sua casa, você que está me ouvindo pela internet, na sua casa. Não é um mantra que você vai dizer, não é uma palavra positiva, é uma palavra de ordem. E a palavra de ordem para o inferno ouvir, para quem está na sua casa ouvir, para a doença ouvir, para o mal ouvir. Você vai dizer marpe, marpe, é cura. O céu vai estar ligado nessa hora, algo vai acontecer na sua casa, a doença vai embora, a dor vai embora, o desespero vai embora, a angústia vai embora, a depressão vai embora, porque o Espírito Santo vai fazer morada. Aleluia. Pai, eu te dou graças por este tempo, por este dia, por estes irmãos que aqui estão. Te dou graças pela vida do pastor que ministrou. Eu abençoo a casa pastoral dele também. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a realidade dos céus, para que nós possamos andar conforme a tua palavra nos ensina a andar. Porque vivermos o Evangelho não é frequentarmos uma igreja, mas é pôr em prática o favor de Deus. Pai, eu abençoo cada um que esteve aqui. Muito obrigado por essa palavra, obrigado pela vida do pastor Gilberto, pela vida dos pastores que aqui estão. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite, em nome de Jesus. Uma das coisas que quando o pastor Gilberto orava em línguas, agora é aqui, irmãos, e eu entendi o que irmãos, parece a coisa mais louca do mundo. E quando ele ministrava em línguas, o Senhor dizia assim, irmãos: eu vou entregar as chaves dessa cidade. Aleluia! Eu vou entregar as chaves dessa cidade. E disse assim: arruma um mapa dessa cidade, põe aqui dentro dessa casa e ore por cada canto dessa cidade. Eu pego essa palavra no meu espírito, irmãos, e nós vamos, em nome de Jesus, queridos, conquistar essa cidade, que até que seja a última viela dessa cidade, irmãos, o Senhor vai enviar um de nós para falar do amor dele. Então, queridos, se preparem. Há um tempo já tenho falado nessa casa, principalmente para os pastores, para os líderes: se preparem, se preparem, se preparem. O Senhor vai fazer algo que, se nós não tivermos base para sustentar, nós não vamos suportar. Se preparem. Não deixe de se preparar, irmãos. Se preparem. O Senhor está fazendo, e não é de hoje, há dias. O que está acontecendo hoje, irmãos, é aquilo que já foi anunciado há dias atrás. Pai, eu te dou graça por este dia, por esse culto, por esta rica oportunidade. Eu te dou graça por eu estar aqui, Pai.
Pai, em nome de Jesus, eu declaro um começo de final de semana abençoado. Em nome de Jesus, Pai, guarde a Thaís, vai voltar a trabalhar amanhã, Pai. Pai, em nome de Jesus, ela vai se sentir bem, ela vai produzir o que ela foi chamada para produzir. Os teus anjos estão com elas, guardando a ela em todo e qualquer lugar que, Pai, visita aquele lugar agora. Agora, Senhor, que os teus anjos possam estar preparando desde já a sala dela, a mesa dela, a cadeira dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nenhuma palavra vai roubar a paz do coração dela, em nome de Jesus. Pai, coloco também, já foi orado, mas a Neide, Pai, que passou por uma cirurgia. Senhor, ela ainda está sentindo dores, Pai, mas hoje nós declaramos e decretamos a falência de toda a dor no físico dela, em nome de Jesus. Eu oro também da mesma forma pela pastora Cecília, que passou pelo procedimento, precisou fazer outro. Pai, sexta-feira, amanhã, sexta-feira, ela vai fazer o último exame, Pai. E eu quero declarar na vida da pastora, Pai amado, que o exame vai ser conforme ela nasceu, Pai, sem nenhuma enfermidade, para a honra e glória do teu nome. Pai, sobre a vida da Eliette, Deus, Pai, ela não nasceu com problema no rim, ela não nasceu para ter dor, Pai. Eu quero profetizar sobre a vida dela e do Fabinho agora, Pai, a cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, Senhor, também quero colocar nas tuas mãos a irmã Regina. Pai, no começo da minha fé, a vida dessa mulher foi essencial para mim. Visita ela na casa dela agora, Pai. Agora, que o Senhor venha restabelecer a saúde dela. Que o Senhor venha restabelecer, Pai, a saúde dela. Em nome de Jesus. Todos os problemas cardiológicos, Pai, todos os problemas, Pai, que o físico dela não está agindo normalmente, nós declaramos sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos que a vida da família dela é guardada no Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos hoje para todos sempre. Amém. Vão com o Senhor e o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Bate palma, Márcia.